Fala galera do Literatura Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para fazer uma pergunta para vocês. Don Quixote tem continuação? Assiste o vídeo que eu vou te responder. Mas antes eu quero mostrar uma edição muito especial que eu tenho de Don Quixote com ilustrações de Salvador Dalí. Dalí do Bella Ciao aqui, ó, da Casa de Papel. Esse é um livro muito especial, eu acho que é um dos livros mais raros e caros que eu tenho, que são ilustrações do Dalí. Ele, quando era muito jovem, aceitou o convite de uma editora americana para fazer lâminas e ilustrações para unir uma edição americana de Don Quixote. E ele aceitou o convite justamente com a justificativa de que, como um pintor surrealista, eu acho que o pai dele convenceu ele, na verdade, né? Que ele tinha muito a apresentar devido à sua imaginação, a uma obra também muito imaginativa, né? Um universo criado por Cervantes que construiu uma obra maravilhosa, né? O Livro dos Livros, uma referência para o romance moderno, que inaugura o romance da forma como a gente conhece hoje, com essas aventuras que o Don Quixote vai tendo, e todo esse idealismo, né, que o Don Quixote tem, dessa questão filosófica de ser um quixotesco, de acreditar na justiça, na paz, no amor, na liberdade, acima de tudo, né? E o Don Quixote é um livro muito especial, assim, um dos meus livros favoritos. Eu acho que é o livro fundacional da literatura moderna e é um dos livros mais importantes da história da humanidade. E aí o Dalí aceitou fazer essas ilustrações para esse livro muito especial de uma editora americana. Esse é o primeiro volume, são dois volumes na verdade. Esse aqui é só o primeiro, o segundo volume eu nunca consegui encontrar. E também bastante caro. Aqui uma cena aqui muito famosa do manteamento de Sancho Panza numa pousada. É uma das passagens mais famosas de Don Quixote. E antes eu tinha mostrado a passagem do Moinho de Vento, que é a batalha que o Don Quixote tem contra o Moinho, imaginando que ele é um gigante, né? Então, muita gente acha, por exemplo, que Don Quixote é um doido, um maluco que imagina as coisas. Na verdade, eu não acredito nisso, não. Eu acredito simplesmente que ele realmente não era um maluco e que ele estava vivendo tudo aquilo de uma forma muito surrealista, por exemplo, né? Acima da realidade. As pessoas não conseguiam enxergar as coisas que ele enxergava. Obviamente que tem passagens no livro que você imagina que ele está delirando no sentido imaginando coisas além do que é, né? Como por exemplo a passagem que ele solta os bandidos achando que eles estavam presos injustamente. Na verdade, eles eram bandidos e ele luta lá com os oficiais do governo do reino e soltam os bandidos. Mas ele é um personagem muito gigante, né? E aí, respondendo a pergunta do início do vídeo, sim, Don Quixote tem continuação e não, Don Quixote não tem continuação, porque não tem continuação porque quem escreveu a continuação não foi Cervantes, logicamente. Ele escreveu o livro, a primeira edição é de 1605, a segunda edição é de 1615 e não tem continuação pelo Cervantes, mas tem continuação por um cervantista, um escritor muito famoso na Espanha, que é um dos maiores estudiosos da obra do Cervantes, que foi o responsável por atualizar a linguagem de Don Quixote para o castelhano moderno, né, quando a obra fez os 400 anos, em 2015, 2016, a edição, e eu estou falando do Andrés Trapiello, que escreveu dois livros. Eu estou com um deles aqui, o outro eu também tenho, mas está na minha casa em São Paulo, estou na casa dos meus pais em Santos. O primeiro se chama Ao Morrer Don Quixote, né, traduzindo assim literal, porque não tem edição no Brasil. E o segundo é esse Sancho Panza e Outras Sortes. O primeiro livro, que é Ao Morrer Don Quixote, ele começa inicialmente justamente na cena final de Don Quixote. A cena final de Don Quixote é a morte do Dom Alonso, né? Para quem não sabe, e isso é uma informação que aparece somente no penúltimo capítulo do segundo volume, o nome do Don Quixote é Alonso Quijano, né? Que o livro começa perguntando se era Quijano ou Queixada, né? E é Quijano. Então o livro do Trapiello começa com essa cena e vai contar o que aconteceu com a ama, com a sobrinha, com Sansão Carrasco, que era o noivo da sobrinha do Don Quixote, que foi quem derrotou Don Quixote nas praias de Barceloneta, na última batalha de Don Quixote, o Cavaleiro da Lua Branca, que o desafia, dizendo que a sua esposa era a mulher mais bonita do reino, enquanto Don Quixote dizia que não, que era Dulcinea, que era a sua musa inspiradora, que era a mulher mais bonita do reino. Tem um choque entre os dois, e Don Quixote derrotado, Sansão Carrasco, fingindo ser um cavaleiro, leva ele de volta para casa para sossegar um pouco a ama e a sobrinha, que estavam muito preocupados com essas aventuras deslocadas do Sancho Panza e do Don Quixote caminhando pela Espanha. E aí o livro ele vai contar um pouco do que acontece, vai mostrar já que depois dos livros de Cervantes, Sancho Panza já é uma figura muito famosa também, Don Quixote é uma figura enorme
e as pessoas reconhecem eles, só que aí o mundo vai ficar pequeno para eles, né? O reino espanhol naquele instante vai ficar pequeno, e aí eles já começam a pensar em sair da Espanha e expandir os seus mundos, e aí eles vão nesse segundo livro, que é o segundo volume, que é uma continuação, o final de Sancho Panza e outras sortes, eles decidem ir se mudar para a América do Sul, vim aqui para o Peru, né, no vice-reino do Peru, uma grande expansão social e econômica devido à prata, e eles vêm para cá. E aqui eles vão viver diversas aventuras, dignas de Don Quixote, mais uma vez, e muito reconhecidos por todos, também usufruindo dessa fama, né, das aventuras de Don Quixote e Sancho Panza, mas também passando por muitas questões de rivalidade, de inveja, e eles vão passar por diversas situações aqui no vice-reino do Peru, né, quando pertencia à Espanha, que era a colônia da Espanha, a mais importante, a central do reino espanhol na América, e aqui vai mostrar também muita parte histórica, vai mostrar muito da história do reino espanhol colonizando o Peru, da ascensão da sociedade desse vice-reino gigantesco que pertencia à Espanha, que hoje é a divisão de diversos países, mas com a central em Lima, né, com a central sendo o Peru. Então é um livro muito divertido, muito leve, é um livro muito gostoso de ler, os dois volumes, né, as duas histórias. O Andrés Trapiello é um dos principais escritores contemporâneos da Espanha, é um nome também para se ter em consideração. E uma pena que não tem edição no Brasil, e eu não sei por que não tem edição no Brasil. Assim, eu acho que comercialmente seria bastante viável ter a propagação, inclusive, com a pergunta inicial do vídeo. Don Quixote tem continuação? Tem. Don Quixote tem um tipo de continuação por um grande estudioso da obra de Cervantes que continuou para responder algumas perguntas que ficaram no ar quando Don Quixote morreu. O que aconteceu com a família, né, do Don Quixote? O que aconteceu com Sancho Panza? O que aconteceu com o restante dos personagens, o universo todo de Cervantes, né? O livro Don Quixote ele é formado por diversas histórias que poderiam muito bem ser contos ou ser ou relatos curtos, mas que todas elas se casam muito bem no final, né, num brilhantismo gigante. Por isso Don Quixote também, não só pela fórmula do romance moderno, é o livro dos livros, mas pela sua história, pela sua grandiosidade, por abarcar tudo que depois a literatura se transformou. Até então, o grande foco da literatura eram os livros em canto, os livros em poesia. Então, diversos, por exemplo, citar a Odisseia, né, que é um livro em canto, ou o teatro, no caso do Shakespeare, né, e aí tem a questão do dia do livro, 23 de abril, que supostamente é o dia da morte de Cervantes e Shakespeare, né, em 1616, e por isso que seria o Dia Mundial do Livro, o dia da morte dos dois grandes, maiores escritores de todos os tempos, um de língua inglesa e outro de língua espanhola. Mas eu acho que Don Quixote é o livro principal, eu acho que Don Quixote é o livro mais essencial para a construção daquilo que a gente ama, que é a literatura moderna, essa contação de história através de capítulos e que se casam no final como em prosa, né? Porque muitos versos até então tinha muita questão do teatro. Então eram essas duas indicações que eu queria dar para vocês hoje e responder a pergunta. Sim, Don Quixote tem continuação por um cervantista muito famoso, Andrés Trapiello, que também foi responsável por atualizar a linguagem de Don Quixote para o castelhano moderno, quando a obra fez 400 anos em 2015. E aí também mostrar mais uma vez Don Quixote com ilustrações de Salvador Dalí, um livro fantástico com um gênio da pintura surrealista fantástico e toda a capacidade imaginativa que tanto Cervantes quanto Dalí tinham, e aquelas se complementam juntas num espetáculo de 30 lâminas distribuída ao longo do livro. É isso, pessoal. Um abraço para vocês.